Gente, eu queria entender quando é que passou a ser legal ser nerd, passou a ser legal ser CDF. Na minha época, quando eu era criança, adolescente, isso era um estigma, isso não era legal, era ridículo ser nerd. Quem se identificava com isso, que não era, na época não se chamava nerd, chamava outras coisas, sofreu muito, as pessoas sofriam muito. A minha esposa é uma que acha que eu sou nerd e que sempre falou isso. Eu não sei se eu me considero então eu fiz uma listinha para poder conferir se isso vale ou não. Então vamos lá, listinha de 10 itens de coisas de nerd. 1. Tirar boas notas na escola. Geralmente se associa nerd com quem gosta de matemática, de física, de química, essas coisas que são mais a ver com ciência, mas em geral o nerd é aquele que tira boas notas em praticamente tudo, e nesse sentido eu era bastante nerd, eu não estudava, não fazia lição de casa, não perdia muito tempo me dedicando a isso, me concentrando a isso, mas eu prestava atenção nas aulas, então eu ia bem. Então nesse item aqui eu era nerd. Gostar de ler. Gostar de ler acho que sempre foi associado, principalmente no Brasil, com gente CDF, com gente estudiosa e que antissocial, introvertida. Eu sempre gostei de ler muito, sempre frequentei biblioteca, sempre comprei muito livro, era a minha diversão favorita quando eu era criança e adolescente, então nesse sentido eu era nerd também. Usar óculos. Eu não usei óculos, não uso óculos hoje, mas teve um período aí quando eu estava no vestibular em que eu tive que usar porque eu estava com a vista cansada, mas realmente não uso óculos nesse sentido não. Não praticar esportes, ou não gostar de praticar esportes. Bem, pelo menos na minha época, né, quando eu era adolescente, nos anos 90, as crianças brincavam na rua, ainda brincavam na rua, né? E jogavam futebol, jogavam basquete, jogavam vôlei, e eu nunca gostei disso, não gosto de esportes, não desse tipo de esporte, pelo menos. Inclusive, me lembro de uma vez que o professor de educação física veio falar pra mim que eu ia reprovar em educação física, porque eu não fazia as aulas, ficava sentado lá assistindo o pessoal jogar, e ele veio me dizer assim, olha, eu vou te passar de ano só porque você gosta de jogar xadrez. Então, nesse sentido, eu era bem nerd. Jogar videogames. Hoje em dia todo mundo joga videogame, todo tipo de criança joga, adolescente joga, então, inclusive adultos jogam também, mas nos anos 80, anos 90, quem gostava de videogames, quem gostava de computadores ou esse tipo de coisas que envolviam tecnologia, eram os nerds. Passar o dia inteiro em casa com os amigos jogando videogame, jogando Master System, Mega Drive ou Super Nintendo, não era considerado como legal, era coisa de gente desajustada. Eu era nerd. Ler quadrinhos, ler histórias de super-heróis. Hoje em dia também é outro hábito que mudou muito, hoje todo mundo adora super-heróis, tem esses filmes intermináveis que não, sabe, todo ano tem 2, 3 aí, tanto da Marvel quanto do DC, então todo mundo gosta do Batman, todo mundo gosta do Super-Homem, todo mundo gosta do X-Men, do Wolverine, do Homem-Aranha, do Capitão América, mas na época eu era adolescente, também era um hábito de nerd, pouca gente lia e quem lia era considerado como se fosse um bobão, então nesse quesito eu era nerd. Sofrer bullying. Bem, quando eu era criança e adolescente não tinha esse nome, né? A gente sempre tinha alguém que perseguia na escola ali, que era o gordinho, o bicha, sabe? Sempre tinha alguns termos pejorativos para alguns grupos, para alguns tipos de comportamentos. Os nerds também sofriam discriminação, né? Também eram perseguidos, os CDFs, né? Ou Caxias em outras regiões. Eu não sofria bullying porque eu era filho do professor, então sempre tinha alguém quem recorrer, as pessoas não me perseguiam e eu nunca passei por isso. Eu era o tipo que passava um pouco invisível, não era nem popular e também não era perseguido, então nesse sentido eu escapei. Ser punheteiro. Também tem um pouco a ver com a noção de que o nerd é introvertido, né, tímido, que não tem namorada, então fica o dia inteiro ali descascando o macaco lá, mas bem, qual adolescente não é punheteiro? Então nesse sentido. Gostar de ficção científica. Na minha época de adolescência, eu gostava de Guerra nas Estrelas, ou Jornada nas Estrelas, ou esse tipo de filmes que envolviam ciência, viagem espacial, que às vezes tinha um pouquinho mais de
ciência envolvida, né? Alguma coisa que levasse reflexão sobre nosso papel no universo. Foi uma época bastante popular nesse tipo de gênero também, né? Teve o ET, teve um monte de filmes abordando extraterrestres. E isso era coisa de nerd. E eu adorava Guerra nas Estrelas, assistia Jornada das Estrelas, então era um assunto que eu gostava, então nesse sentido eu era nerd. E por fim, eu acho que é o item que mais indicava o que era um nerd na época da minha juventude, que era jogar RPG. Isso realmente era coisa de desajustado, era dos jovens que realmente tinham um parafuso a menos na cabeça. Na época eu jogava GURPS, Vampiro, a D&D, então eu jogava vários sistemas de RPG e a gente ficava lá grupos imensos, coisas com 20, 30 rapazes, 30 garotos jogando RPG. Isso era uma baita coisa de nerd na época. Esses foram os 10 itens que eu consegui pensar sobre isso, as 10 características que eu consegui imaginar. Eu imagino que essa popularidade de nerd tem muito a ver também com o fato da nossa geração ter crescido e ter assumido postos importantes na cultura ou no mercado tecnológico, né? Você pode ver o Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, o próprio Bill Gates, tem o Leão que tem um canal Coisa de Nerd, tem tanta gente que fez sucesso e que se consolidou, que acabou mudando um pouco a percepção sobre isso, né? A gente pode ver o Big Bang Theory, por exemplo, lá o Sheldon e os amigos dele, que são personagens que são cultuados. E mesmo essas coisas que eu falei, né, tipo essas mudanças de paradigma, por exemplo, a história em quadrinhos que se tornaram filmes, se tornaram muito populares, então acabou se tornando um fenômeno de cultura de massa, ou Guerra nas Estrelas, que agora voltou com tudo. Ou seja, são algumas coisas que eram características de quem era desajustado no meu período e que agora é mega cool, agora é super legal e que todo mundo quer fazer parte disso. Eu quero saber de vocês aí, se vocês se consideram nerds. Eu vou deixar essa lista aí na descrição, então se quiser preencher aí e me dizer em qual você se encaixa, se você concorda com alguma dessas características, se você se identifica com elas. E se você tiver um canal no YouTube e quiser fazer também essa listinha aí e dizer, eu sei que eu fiz uma lista para homem, né, porque tem umas coisas que são para homem, mas você pode mudar algum item, pode adaptar se for necessário. Eu também quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês percebem essa supremacia da cultura nerd, essa mudança de percepção sobre o que é ser nerd. Deixa no comentário aqui pra gente conversar. Um abraço pra vocês, dê o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se você não ainda e a gente vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!